Oi. Oi? Senhoras e senhores, boa noite. Declaro abertos os trabalhos da 16ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 21ª legislatura da Câmara Municipal de Piripiri. A ata da sessão anterior está à disposição das senhoras e dos senhores vereadores para a devida apreciação. Como não há nenhuma contestação, declaro a ata da sessão anterior aprovada. Vamos ouvir a leitura do pequeno expediente. Para votação, o projeto de decreto legislativo número 02/2024, interessado Poder Legislativo. O projeto de decreto legislativo que julga as contas referente à gestão econômico-financeira e patrimonial do exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do chefe do Executivo Municipal. Projeto de decreto legislativo, no artigo 1º, diz que fica rejeitado o parecer prévio número 73/2021, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, referente às contas de governo, e rejeitado o acórdão 397/2021, relativo a contas de gestão, com o consequente julgamento pela aprovação da prestação de contas do exercício financeiro de 2016, do município de Piripiri, de responsabilidade do senhor Odival José de Andrade. A palavra está facultada ao advogado Dr. Valber Assunção. Convido os vereadores William Dalotto e Douglas Leonardo para conduzi-lo até a tribuna. Conceda a palavra ao advogado Dr. Valber Assunção para que possa fazer a defesa oral. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Municipal, Alain Osório, na pessoa de quem eu cumprimento a mesa diretora. Excelentíssimo senhor José Pinto de Mesquita, vereador, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros que compõem o plenário desta Câmara Municipal de Piripiri. Bem, hoje nós estamos aqui para o julgamento da prestação de contas de governo e de gestão do município de Piripiri relativa ao exercício de 2016, cujo gestor responsável é o senhor Odival José de Andrade. Essas contas foram julgadas pelo Tribunal de Contas, que remeteu à Câmara, que faz o seu julgamento definitivo dessas contas. E na análise do tribunal, em relação às contas de governo, foram apontadas algumas irregularidades, é fato, mas são irregularidades de pequena monta. Na sua grande maioria, são irregularidades de caráter formal,
Nenhuma delas aponta imputação de débito ao gestor, nenhuma não foi na análise do tribunal e também dos membros que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, não foi encontrado nenhum desvio de recurso, não foi malversação de recurso, nenhum dano ao erário. Portanto, trata-se de uma prestação de conta que, apesar de ter ocorrido algumas irregularidades, mas, repito, de ordem formal, merece ser revisto por esta Câmara o julgamento feito pelo Tribunal de Contas. Como eu disse, em relação às contas de governo, foi apontado irregularidade na abertura de créditos adicionais, uma falha de natureza técnico-contábil que não acarretou em qualquer dano ou prejuízo ao erário. Houve também o envio de algumas peças que deixaram de ser enviadas dentro do prazo, nos balancetes mensais, mas também que, junto à defesa, foi anexado parte e a grande maioria dessa documentação. No julgamento do próprio tribunal, essa falha já foi considerada parcialmente sanada. A principal falha que tem nessa prestação de conta diz respeito à questão da despesa de gasto com pessoal. De fato, ela ficou acima do limite legal, mas aqui eu apelo aos vereadores ao princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade. Essa situação de gasto de pessoal, ela é uma situação que vem perdurando ao longo dos tempos. Quase todas as gestões tiveram problema com gasto com pessoal, porque a prefeitura de Piripiri é uma prefeitura e o porte da cidade requer, para atender a contento a população, que seja contratado realmente um número muito grande de servidores, de prestadores de serviço, para atender os anseios da população. Infelizmente, existe uma regra, existe um limite, e esse limite ele foi ultrapassado, mas de boa fé. Até porque, quando o Odival assumiu a gestão, esse limite já vinha da gestão anterior de forma já vinha ultrapassando o limite legal. E ele teve dificuldades de adotar medidas para reduzir esse gasto com o pessoal. É uma situação que ocorreu na gestão, eu me recordo, inclusive, na gestão do Dr. Pinto, nós tivemos problema com gasto com o pessoal. Nas duas gestões do Dr. Luiz, depois que sucederam, na gestão do Odival, está ocorrendo também agora. Então, é uma situação muito complicada a situação de gasto com o pessoal em relação ao município de Piripiri. Mas, repito, isso porque o município tem várias ações que são necessárias essas contratações. E o gestor, às vezes, por conta do recurso não ser suficiente, porque o parâmetro é a receita, e às vezes não tem como implementar medidas para que a receita seja implementada, aumentada, para que esse gasto com o pessoal reduza. E foi isso que ocorreu. Entretanto, eu apelo aqui aos vereadores, repito, para o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e que essa falha por si só, que é a que aparenta ser mais grave nessa prestação de conta, ela não seja motivo para a reprovação dessas contas. Apelo ainda ao princípio do tratamento isonômico, o tratamento que foi dado em relação a outros gestores que também tiveram esse problema de gasto com o pessoal com limite extrapolado ao limite legal e que tiveram suas contas aqui aprovadas por essa Casa Legislativa. Por essas razões é que a defesa entende que essa falha, mesmo tendo persistido, ela não é motivo para a reprovação dessas contas. No tocante às contas de gestão, foram apenas 3 falhas apontadas pelo tribunal que persistiram. Uma em relação à irregularidade em licitações e contratos. Quais foram as irregularidades apontadas? Foi a contratação de advogados e a contratação de contador por inexigibilidade de licitação. Mas o próprio parecer, o voto do relator, Dr. Jailson Campelo, no Tribunal de Contas, no dia do julgamento, ele já reconheceu
que é possível, sim, fazer a contratação de contador e de advogados por inexigibilidade de licitação. Inclusive, citou o processo TC 010767 de 2017, onde o tribunal enfrentou essa temática e entendeu ser possível e legal a contratação por inexigibilidade de advogados e contador. E a outra questão de ausência de licitação foi em relação à aquisição de combustíveis, que também foi demonstrado que ocorreu com a formalização de um procedimento licitatório. Houve ainda a questão de compensação tributária nos cálculos das contribuições previdenciárias. Também a Receita Federal analisou essa compensação tributária. Decorreu o prazo que a Receita tinha, que era de 5 anos, para apontar qualquer irregularidade nessas compensações, e decorrido o prazo, não ficou comprovado qualquer irregularidade nas compensações tributárias, nos cálculos das contribuições previdenciárias que ocorreu no exercício de 2016. Portanto, senhores vereadores, para que eu não me estenda mais, para não tomar mais o tempo de vossas excelências, é que a defesa entende que deva ser acompanhado o que está sugerido no decreto legislativo, que é a rejeição do parecer prévio do tribunal em relação às contas de governo, bem como o acórdão que trata das contas de gestão, que é o acórdão 397/2021. Por essas razões, a defesa entende que essa Câmara, fazendo justiça, deverá votar pela aprovação dessas contas, mesmo que seja com as devidas ressalvas. É o que se requer. Agradecemos a presença do advogado, Dr. Valber Assunção. Convidamos novamente os vereadores Douglas e William para conduzi-lo. Então, senhoras e senhores, em votação o projeto de decreto legislativo apresentado em plenário pelos vereadores. A votação se dará de forma nominal. Peço que todos liguem os microfones. Coloque em votação o projeto de decreto legislativo podem deixar ligado, na hora eu ligo de cada um. Em votação, o projeto de decreto legislativo que julga as contas referente à gestão econômico-financeira e patrimonial do exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do chefe do Executivo Municipal de Piripiri. O que a gente vai votar é o projeto de decreto legislativo, feito pela Comissão de Finanças dessa Casa, que no seu artigo 1º fica rejeitado parecer prévio 73/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, referente às contas de governo. O que a gente vai votar é o parecer da Comissão de Finanças. Quem votar favorável está votando pela aprovação das contas, e quem votar contra o parecer está votando pela reprovação das contas. Lembrando que a votação de 2/3, onde também o presidente da Casa votará. Que o primeiro voto, por ordem nominal, o vereador Alan Teixeira Osório vota a favor do parecer da Comissão de Finanças. Vereadora Andréa Azevedo. Voto também a favor do parecer. Vereadora Beatriz Pimentel.
Acompanho o voto do presidente. A favor. Vereador Cristiano Cardoso. Voto a favor. Vereador Domingão, faltou. Vereador Douglas Leonardo. Voto a favor. Vereador Eldenis Barbosa. Voto contra, senhor presidente. Vereador Elvis Jones. Voto a favor. Vereador Neném Calçados. Voto a favor. Vereador Bacaí. Eu voto a favor. Vereador William Dalotto. Voto a favor. Vereador Dr. Pinto. Eu disse que não ia votar a favor, mas eu vou votar a favor porque eu não sou homem para fazer mal a ninguém. Viu? Tá bom? Eu voto a favor. Vereador Luiz Carlos. Voto a favor, senhor presidente. Vereador Menandro Brito. Voto a favor, senhor presidente. Vereadora Naila Barbosa. Eu voto a favor. Então, com 13 votos favoráveis, projeto de decreto legislativo aprovado, contas referente ao ano de 2016 estão aprovadas. 13 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 falta. Então, como não há mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite, obrigado a todos.